3h43, vamos falar de educação. O vestibular da Unicamp vai ter novidades para o próximo ano. Na segunda fase, quando são aplicadas as provas específicas, os candidatos terão que responder a 18 questões e não mais 20, como acontecia. Nós vamos conversar agora com o diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste, professor José Alves de Freitas Neto. Muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente, professor. Boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde a todos que nos ouvem pelo Estúdio CBN. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Todo nosso. Essa redução, né, de 2 questões aí para a prova da segunda fase, qual foi o motivo, né, de a Conveste optar por ela? Bom, a primeira questão, ela está relacionada a uma perspectiva dos próprios candidatos, né, de que muito exaustiva a prova, muito tempo para responder. Então, o que impactava muitas vezes é que algumas das respostas ficam em branco ou que os alunos não conseguem desenvolver adequadamente aquilo que está sendo exigido. Então, nós avaliamos aqui, considerando o desempenho dos últimos anos, e achamos que não terá um grande prejuízo, um grande problema, se nós reduzíssemos essas questões. Então, basicamente, é para que os candidatos possam pensar melhor e ter mais tempo para desenvolver as respostas. Lembrando que elas são por extenso, né? Diferentemente da primeira fase, que as provas são de múltipla escolha, né? Exatamente. E aí, uma resposta que ela é plenamente feita, né? Ou seja, um aluno que chega a 100% do que nós temos expectativa é preferível do que ele, obviamente, eu acho que eu já fiz, vou passar para a próxima questão. Então, nós queremos que os candidatos tenham mais tempo e se sintam menos cansados no segundo dia de prova, porque é uma maratona física, inclusive. Essas questões que foram reduzidas até, né, são da parte específica da prova e elas têm um peso maior para esses candidatos na nota final. Queria que você explicasse isso para a gente. Cada carreira tem as suas disciplinas específicas e é óbvio que elas terão pesos maiores conforme as carreiras que estão sendo feitas. Então é natural que a prova de biologia tenha um peso maior na carreira de medicina, da mesma maneira que história para o pessoal da área de história mesmo, que é o meu curso, e outros tantos. Então, só para entender, por esse motivo, cada curso vai fazendo uma gradação dos pesos das provas. O fato de nós reduzirmos uma questão não muda o cômputo da nota final, porque, afinal de contas, essas notas depois têm um trabalho estatístico, que são as padronizações das notas. Mas o que muda para nós? Muda que, se nós estamos tendo uma dificuldade dos alunos terem a totalidade das notas, e isso é uma realidade, ou seja, nenhum aluno gabaritou a segunda fase, nenhum aluno chegou a ter a nota máxima em algumas provas, nós identificamos que eles ficaram muito perto, né? Mas eles faltou talvez exatamente o tempo. Então, nesse sentido, ter uma questão a menos e ter o padrão de exigência adequado nas outras questões será suficiente para nós podermos continuar selecionando adequadamente os candidatos e candidatas. Para o candidato, objetivamente, a vida dele só melhora, tem menos questões para fazer, né? Claro que isso tem um peso que incide o aspecto aleatório, porque pode ser que um dos temas que você mais tivesse estudado, que seria a sua sexta questão, não caia, né? Então, obviamente, mas como isso é o lance do aleatório, do indistinto, que acontece no vestibular para todo mundo. Aí tem que estar preparado, tem que estar estudado para todas as questões, né? Essa questão da aleatoriedade. Agora, falando em questões, professor, a primeira fase não muda absolutamente nada? Não muda nada. Nós continuamos a ter uma prova de 72 questões em 5 horas de prova, o que nos diferencia dos outros exames que fazem com 90 questões, porque nós valorizamos bastante a leitura. Então, acho que na linha desse mesmo ponto, que a prova da Unicamp é uma prova inovadora, desde quando ela foi criada em 1987, que depois inspirou a criação do Enem. Inclusive, o maior vestibular de São Paulo vai mudar a segunda fase quanto à prova de redação, se aproximando do modelo da Unicamp. Isso só mostra que nós temos aqui uma expertise, uma equipe muito afinada para poder produzir um dos melhores vestibulares, um dos melhores exames do país. E esse exame valoriza leitura e interpretação. Por isso que não muda nada e tem menos questões e mais no mesmo quantidade de tempo que outros exames.
Agora, diretora, a gente tem visto algumas adaptações, né, no vestibular da Unicamp nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, para o vestibular de 2025, vocês fizeram um vestibular no período da manhã, né, pela primeira vez, que foi uma adaptação também para evitar aí problemas com calor, né? A gente teve aí várias ondas de calor desde o outono do ano passado, verão também. Claro que isso tudo impacta também no bem-estar do aluno, né? Pensando nisso, a gente deve ter outras adaptações vindo por aí. Isso é estudado pela Conveste no formato da prova aí para os próximos vestibulares? Então a gente sempre fica aprimorando, né? Eu costumo brincar aqui que a gente é igual escola de samba, né? Termina um desfile e você começa a pensar o próximo, né? E tentando fazer sempre melhor. Eu acho que a grande mudança do ano passado no contexto da aplicação, que foi fazer o exame na prova do período da manhã, vai ser mantido, porque foi extremamente exitoso, os candidatos gostaram, nós tínhamos o receio do ponto de vista da hora do almoço, dizer que acordar muito mais cedo, mas foi menos estressante para todos os candidatos. Então, nesse sentido, continuaremos com essa mesma aplicação. As datas também já estão definidas, né? Estão definidas as inscrições de 1º de agosto a 1 de setembro, e nós teremos aí a prova dia 26 de outubro, primeira fase, e a segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Agora, no período de junho, maio, junho, tem o período de pedido de isenção de inscrições, né, que é quando os candidatos que, por questão econômica e financeira, podem solicitar aí as suas isenções. Bom, quero agradecer então José Alves de Freitas Neto, diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares, a Conveste da Unicamp, trazendo essas novidades aí. Com certeza quem está estudando, está se preparando para o vestibular, gostou de saber que pode ficar mais aleatório, ok, mas 2 questões a menos para queimar a cabeça, que a gente sabe que é tão seletivo, né? O vestibular da Unicamp, a prova é considerada muito difícil pelos estudantes, né? Professor? É uma redução de 10% do tamanho da prova, isso é bastante, né? Do ponto de vista para o candidato, isso é bastante considerável. Eu agradeço muito aí o convite de vocês. Quero só lembrar que tem o projeto Cria Unicamp, que a gente apresenta as obras literárias, a gente vai retomar agora a partir do dia 12 de abril. Acompanhar todas as informações lá no site, que os alunos podem vir aqui, alunos de escola pública, alunos que não têm acesso a aulas sobre obras literárias, sobre como nem todo mundo pode frequentar um cursinho. A gente faz isso aqui gratuitamente e depois disponibiliza também nos nossos canais na internet. Muito interessante. Esse é um outro evento. Perfeito. Cria Unicamp. Muito obrigado, professor José Alves de Freitas Neto. Uma boa tarde. Boa tarde, um abraço para vocês. Um abraço, professor. Muito obrigada. Agora, 3h51, falando aí dessa nova geração que está